pessoal que está entrando. Boa tarde. Boa tarde a quem estiver aí entrando, quem estiver chegando. Vou falar um pouquinho aí desse lei. Boa tarde, meu querido. Falar aí desse tema hoje aí que é bem geral, né? Acho que todo mundo já passou ou passa, né? Às vezes a gente permanece nessa autossabotagem da nossa vida. E existem tantas maneiras da gente trabalhar essa autossabotagem dentro do Reiki. Oh, meu querido, que bom te ver aqui. Isso aí, Lei. Muito bom te ver aqui. Célia, aí todos que estão entrando, uma boa tarde. Nós ficamos aí 2 semanas sem as nossas lives, né? Uma por conta do carnaval e a outra porque eu tinha uma questão pessoal para resolver numa segunda-feira e não tinha como trocar a data. Então, a gente tem que cuidar da saúde, né? Cuidar das pessoas que estão próximas, e aí a gente não tem como fugir de algumas coisas. Foi por uma boa causa. Então, por isso que eu me ausentei essas 2 segundas. E a outra mesmo pra gente poder descansar, respirar um pouquinho, né? Aproveitar aí quem queria viajar o carnaval, aproveitar quem quis pular os foliões aí. Eu às vezes faço o meio termo, né? Vou um pouquinho no bloco, descanso um pouquinho. Mas esse ano eu tirei realmente para dar uma descansada. Eu precisava e acabou que eu fiquei mais quietinha. Mas tudo ótimo. Olha, quem estiver entrando, quem puder mandar também aí pro pessoal avisar o pessoal dessa live. A gente vai conversar um pouquinho sobre a autossabotagem, tá? Como é que a gente pode trabalhar essa autossabotagem, na realidade o que ela é, porque muitas pessoas estão vivendo esse momento, mas nem percebem que estão vivendo esse momento de autossabotagem. Você acaba passando por ela sem perceber muito, né? Sem entender o momento que você está vivendo ali de autossabotagem. Então, eu já vivi momentos críticos de autossabotagem. Um dos meus maiores momentos assim críticos da autossabotagem foi não falar em público. Então eu permaneci muitos anos, perdi muitas oportunidades, porque o meu autossabotador não me deixava falar. Aquela vozinha que fica ali, não, você vai pagar mico, você vai falar bobagem, você não sabe falar, você não é capaz. Então, o autossabotador que a gente tem, né, e a autossabotagem, ela passa muito ali por várias questões, né? A autossabotagem, ela tem ali a questão das crenças limitantes, e essas crenças, elas subdividem-se, né, em vários aspectos ali que a gente pode falar da crença limitante religiosa, padrões religiosos que a gente carrega aí, né, cada um com as suas crenças, né, religiosas. Então, a gente acaba se colocando, trazendo para a nossa vida, e aí vira uma autossabotagem. A questão aí do pecado, a questão da punição, do autoflagelo. Então, tudo isso são crenças que a gente, né, carrega aí de um enraizamento religioso muito forte, que vem de anos e vem passado de geração a geração. Outras crenças que a gente também traz, oi Estela, que a gente traz também da nossa família, que também a gente vem ouvindo, né? Crenças de que você tem que ser boazinha, senão se você não for boazinha, se você não for legal com a titia, com o titio, com o papai, você não vai merecer ganhar tal coisa. Então fica ali aquela questão atrelada à bondade, que nada tem a ver, né? Porque a gente tem que ser bondoso com a gente. Um dos princípios do Reiki é isso que eu sempre falo, então não tem muito a ver. Mas a gente carrega isso, né? Que homem não chora, que homem não pode ser fraco, o homem tem que ser forte, né? Que
crenças de que a mulher nasceu para fazer. Amanhã é dia da mulher, hein, gente? E amanhã eu vou dar uma palhinha para vocês também, um oba-oba para nossa mulherada aí que tá sempre aqui fortalecendo. A gente se fortalece demais, gente. Quem diz que mulher não se curte, não se fortalece, acho que isso tudo aí já foi tempo, eu acho que é balela também, é uma crença, tá? Porque eu tenho um grupo de terapeutas e um grupo de baralho cigano, e a gente tá ali se apoiando, se fortalecendo, e a mulherada tá ali, uma apoiando a outra, uma ajudando a outra, uma se inscreve no canal da outra, uma compartilha o conhecimento com a outra. Então vamos tirar também essa crença de que mulher, né, quando fala assim, mulher não é amiga de mulher. É assim, gente, mulher pode ser amiga de mulher sim. Então tem isso também, é uma crença que a gente tem que jogar, cair por terra aí. Vamos mudar isso, vamos deixar isso de mão, vamos deixar isso pra lá, vamos chutar o pau da barraca e largar essa crença pra lá e vida que segue, né? Então, existem várias crenças. Aí tem as crenças que a gente vê que são impostas aí pela sociedade, a mídia nos coloca muitas crenças, né? Então, a questão ali de muito comercial, muitas coisas pra gente comprar, essa questão do consumismo muito forte, né, dentro da mídia, que isso também é uma coisa que a gente acaba acarretando pra gente, né? Você tem que consumir, então é uma crença de que você só vai estar bem, só vai ser feliz se você consumir. Você tem que ser um consumista nato. Então é propaganda de tudo quanto é coisa, de todas as formas, as pessoas estão todas encalacradas e aí querendo consumir cada vez mais, porque são crenças que são colocadas através de mídia, né? Até também politicamente falando, porque tudo é política, apesar da gente não querer falar, não gostar muito de falar sobre política, achar chato, mas tudo na vida é política, né? A gente mesmo estava falando isso, um condomínio é política, tudo é política, na nossa vida a gente vive a política o tempo todo. Então, existem vários tipos de crenças. E essas crenças, oi Bianca, oi Ana, todo mundo que está entrando aí, essas crenças, elas acabam nos limitando. Eu tinha uma crença de que eu não era merecedora, por conta de algumas questões que eu passei na minha adolescência. E eu trouxe isso para minha vida. Então, o Reiki me ajudou muito, muito, muito a trabalhar isso, porque uma vez que a gente traz para nossa consciência, a gente consegue descobrir a causa, a gente consegue trabalhar. Algumas questões já estão no nosso físico, tá? Porque são padrões repetitivos, não é uma coisa assim que do nada. Não, são padrões repetitivos e a gente vem ali trazendo isso repetidamente ao longo da nossa vida. Então eu tinha uma crença de que eu não era merecedora, eu tinha uma crença de que eu não sabia falar e não podia falar em público, que eu ia pagar mico o tempo todo, então eu deixei de ter algumas promoções dentro de algumas funções que eu fazia, porque eu deveria falar em público e eu totalmente me recusava. Eu falei, nunca será falar em público aqui. Toda segunda-feira aqui falando pra vocês, né? Que coisa louca. Então, aí, nesse trabalho, gente, não é uma coisa que a gente vai trabalhar e vai falar assim, olha, amanhã eu vou ficar curada, em 3 dias eu vou ficar curada, em uma semana eu vou ficar curada. Vou trabalhar e vou saber lidar bem com isso. Não é assim, tá? Eu tô galgando aí nesse trabalho há 4 anos. E é claro que só por hoje, aquele só por hoje do Reiki é maravilhoso, porque é um dia após o outro, e só por hoje a gente vai fazendo um pouquinho, e amanhã mais um pouquinho, e depois mais um pouquinho, e assim a gente vai conseguindo ali alcançar e tirar esse autossabotador. O autossabotador, vou começar a falar um pouquinho dele, é aquela vozinha que diz assim, você não consegue, você não é capaz de fazer isso, você não dá conta, você não merece, você não tem gabarito para isso. E aí, quando a gente começa a ouvir essa voz, a gente começa a ficar com medo, porque o que acontece quando a gente entra nessa vibe de realmente acreditar que a gente não é capaz, que a gente não é merecedora? Toda vez que a gente está prestes a conseguir alguma coisa, a gente se auto-sabota para não conseguir. Para poder aquilo que a gente criou, né, na nossa mente realmente se concretize. Ó, é isso aí, tá vendo como você não é merecedora? Tá vendo como você não consegue?
Então, a gente tem que trabalhar a questão da insegurança, porque todo autossabotador é muito inseguro. Trabalha muito com a questão da insegurança e da questão do não merecer. Então, o autossabotador, ele passa por essas duas coisas. Você pode ter certeza que todo autossabotador vai ter essa conexão com insegurança e com não merecer. Tá? Isso aí são características de um autossabotador. Eu posso falar isso porque eu vim desse lugar de autossabotador. Não vou falar que isso é uma coisa que você vai extinguir, né? E acabou. Não existe uma vacina. Você vai ter sempre que trabalhar isso, porque o que o seu cérebro entende? Quando vai dar muito trabalho, vai te tirar da zona de conforto. Vamos supor, você vai mudar de carreira. Vai fazer uma transição. Eu vou falar de mim, né? O meu exemplo. Uma transição de carreira. Você vem fazendo aquela mesma coisa, você já está na sua zona de conforto, você já sabe como é que trabalha, dá conta, não tem nada de muito novo para você, né, colocar ali. E aí você resolve que não é mais aquilo que você quer, que aquilo não te dá mais prazer, que você precisa buscar assim aquilo que te dê prazer, e você se encontra. Quando você se encontra, primeiro você vai passar pelo estágio de entender aquilo que você precisa buscar, né? Qual o meu caminho, né? O que vai me fazer feliz, o que vai me dar tesão em trabalhar, o que vai me dar tesão em acordar, eu vou fazer isso porque isso me dá tesão. Não é só o financeiro, mas eu sinto gosto em fazer isso, né? Eu faço com amor. Pronto, já um passo, que é um passo difícil. Tem gente que passa a vida sem conseguir entender isso, né? O que chegar... E a gente também muda, né? Hoje isso me dá um tesão danado de fazer, eu acordo com vontade de fazer, amanhã pode ser que não aconteça mais. Daqui a uns anos pode ser que não seja mais isso. E a gente tem que olhar pra gente, né? Conseguir fazer, por isso que eu falo que a autoaplicação do Reiki me ajuda muito. A gente tem que olhar, se enxergar e falar, realmente, eu tô vivendo um momento... É isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto de fazer, é isso que me dá gana para viver, né? Para acordar, para levantar e para ir lá e batalhar. E não tem problema nenhum em a gente mudar, gente. A pessoa que não muda, não cresce, não evolui. Não quer dizer que eu posso mudar de ideia, né? Eu posso mudar de opinião, não tem problema nenhum. Mas, você mudou de opinião. Claro, que maravilha que eu mudei de opinião, porque hoje eu enxergo as coisas com outro olhar. Eu não sou uma pessoa que síndrome da Gabriela, que eu vou, né, nascer assim, vou morrer assim, pelo amor de Deus. Então eu não estou evoluindo. Então eu acho que não tem nenhum problema a gente mudar de profissão, a gente mudar de carreira, a gente mudar de marido, se for o caso, de namorado, né? Isso não importa. A gente não tem que ficar presa a nada que não esteja mais nos fazendo bem, né? Que a gente não cabe, né? A gente tem que caber no lugar. Não é a gente ficar ali só fazendo coisas sem pertencer àquilo, né? Querendo caber em algum lugar sem pertencer àquilo ali. Então, eu tenho que caber aqui. Não, eu não tenho que caber em nada, né? Eu tenho que pertencer. Se eu pertenço àquilo que realmente aquilo faz parte de mim nesse momento, né? Porque nós somos seres mutáveis e a gente vai mudar o tempo inteiro. Tá tudo ok, não tem problema nenhum. Então, nesse momento, eu estou realmente pertencendo àquilo ali? É aquilo que me faz feliz, é aquilo que não? E buscar. A partir do momento que você conseguiu identificar, o que vai acontecer com o seu cérebro, com o seu inconsciente ali? Ele vai trabalhar ali contra você, te auto-sabotando. Porque ele vai entender que aquilo ali vai ter um gasto de energia enorme. Para você fazer uma transição de carreira, para você começar uma nova vida com uma outra pessoa, para você terminar um relacionamento, tudo isso dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Oi, Felipe. E então, o teu cérebro vai entender que, como vai te dar muito trabalho, ele vai te auto-sabotar e vai falar pra você, você não é capaz, não vai por aí, esquece isso. Sempre que você estiver prestes a tomar uma decisão desse tipo, você vai sentir que vai ter alguma coisa ali que vai te impedir de continuar. E aí a gente tem que conseguir separar o que é o auto-sabotador do que é a nossa intuição. Por isso a importância da gente estar conectado do que é o auto-sabotador, do que é uma crença limitante. Tá? E as crenças limitantes, elas andam ali juntinho com a auto-sabotagem. Tá? A crença limitante são os fatores assim
que está totalmente conectado com a autossabotagem. Então, vamos olhar para a autossabotagem pensando assim. Por que eu não seria capaz? Se alguém fez, na PNL a gente trabalha isso, se alguém fez alguma determinada coisa, eu sou capaz de fazer. Eu não posso não fazer igual, posso não fazer da mesma forma, mas se eu estudar, se eu repetir aquela questão, ou se eu me formar, dependendo do que for, né? Vamos supor ali, se alguém é professor de história, eu também sou capaz de ser professora de história. Isso vai depender da minha vontade, do meu querer, do meu estudo, do meu empenho, tudo isso. Né? Então, a gente tem que olhar, realmente ver o que a gente quer, entender se é aquilo que a gente quer e por que a gente não está conseguindo. Né? Tem uma técnica que a gente faz, que é do enraizamento, que é muito legal, os reikianos principalmente, mas eu acredito que qualquer pessoa possa fazer isso, independente de ser reikiano ou não. Você se conectar com a Mãe Terra, você colocar os seus pés no chão, na terra mesmo, sabe? E colocar suas mãos espalmadas assim pra terra. E se conectando ali, fechar os seus olhos, sabe? E se conectando ali com aquela energia da terra e colocar, eu sou capaz de fazer aquilo que eu quiser, eu consigo, eu sou capaz, eu dou conta. E vai respirando e pensando. E para quem é reikiano, eu uso técnicas de Seirreiki, que o Seirreiki é maravilhoso e ajuda muito porque ele trabalha o emocional, né, e o mental. Então, eu também faço técnicas com o Seirreiki. Quem é reikiano aí sabe, a gente trabalha o frontal, muito frontal para ajudar, e o chakra básico, porque o chakra básico está ligado ali à insegurança, toda a questão ali da segurança e da insegurança, né, quando ele está vibrando aí, quando ele está com um bloqueio, o chakra básico trabalha essa questão da segurança. Então a gente tem que trabalhar ali o chakra básico, então o enraizamento é muito legal por conta disso, você está trabalhando ali o chakra básico, que é ali o finalzinho da nossa coluna, e também a extensão dele são os nossos pés, né? A continuação do chakra básico. Então, muito bom a gente andar descalço, a gente abraçar uma árvore, a gente se enraizar, respirar, colocar os pensamentos em ordem, porque a ansiedade também atrapalha um pouco da gente conseguir se enxergar e entender o caminho que a gente tá seguindo. E quando eu falo de ansiedade, eu tenho um filho que eu também sempre passei assim por ansiedade, mas depois do Reiki melhorou muito, mas o meu filho vai trabalhar a vida toda, meu filho tem crise de ansiedade. E são vários tratamentos, né? Não é só o Reiki, né? Várias questões a gente consegue ajudar, mas a ansiedade, ela também precisa ali você conseguir que a pessoa aceite que ela tenha ansiedade, entenda que ela precisa de tratamento e que ela precisa de ajuda, e o Reiki passa por isso também. Da mesma forma, a autossabotagem. A autossabotagem, a gente traz isso para a nossa consciência. Eu entendi que eu tenho um padrão ali repetitivo que me faz autossabotar, que atrapalha e me impede de fazer várias coisas na minha vida, seja uma conquista com trabalho, né, para eu mudar uma profissão, para eu conseguir um novo cargo, para eu melhorar financeiramente, seja ali uma questão no relacionamento, porque tem pessoas que vivem relacionamentos abusivos, não conseguem sair dele, porque ficam o tempo inteiro se auto-sabotando, dizendo que não são capazes de ficar sozinha, que não são capazes de seguir adiante sem ter aquela pessoa. Se aquela pessoa sair da vida dela, aquela pessoa morre. Eu vou morrer se fulano for embora da minha vida. E não é verdade. Isso é uma autossabotagem, e aí você acaba ficando naquela dependência emocional. Então, essas questões são questões importantes da gente conseguir enxergar. Quando a gente fala que sabotagem é uma bobagem. Não é uma bobagem, porque quando ela interfere, e geralmente ela interfere forte na nossa vida, como um trabalho, você de repente precisar falar em público, como era o meu caso, e eu perder oportunidade de trabalho. Então, essa autossabotagem me prejudicou, né? Se eu tivesse conseguido olhar para mim, se eu tivesse olhado para mim naquele momento, de verdade, eu teria percebido que aquilo estava me prejudicando. Porque quantas oportunidades eu perdi porque eu não consegui olhar para mim dessa forma, né? Em relacionamentos abusivos, independência emocional, né? Ou até com familiar, não só com marido e mulher, né?
Oi, Mônica. Oi, todo mundo aí, boa tarde que estão entrando. Não só com pessoas, não só com relacionamento homem-mulher, mulher-mulher, não afetivos, mas com relacionamentos familiares também, com pai, mãe, com filhos. Existem muitos relacionamentos que passam por abusos e por dependência emocional, né? De mãe e mulher, existem mãe e filha, filho e mãe, existem pai e mãe, pai e filho. Então, pessoas que estão vivendo essa dependência emocional e nem percebem que estão vivendo, né? Mas porque tem um autossabotador muito forte ali por trás disso e que a pessoa não consegue enxergar. Então, essa autossabotagem, quando a gente consegue trazer isso para a consciência, enxergar a causa da autossabotagem, enxergar em que ela está atrapalhando a nossa vida, no que ela está atrapalhando e como a gente pode relacionar com isso, se relacionar com ela, né? Trabalhar essa questão, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil. Então, o Reiki é uma das coisas que nos ajuda. E eu vou fazer aí uma imersão aí que vão ser de 9 dias agora em março. Quem quiser participar vai estar super convidado. Aí depois eu vou colocar ele para vocês na rede, chamada Amada, tá? Então essa vai ser especificamente para as mulheres, tá? Que vai ser aí o apoio a mulheres que se auto-sabotam demais ainda. Então, a Amada vem aí pra gente fazer uma vivência de 9 dias. E dentro dessa vivência a gente vai fazer aí... primeiro a gente vai detectar, né? Eu vou ter que fazer em 2 horários diferentes, porque... para poder que todo mundo participe, né? Porque eu não posso fazer grupos grandes, tem que ser grupo pequeno para poder a gente conseguir ali aconchegar o pessoal e dar atenção, senão não tem como, né? Como eu faço com baralho cigano, senão não dá. O curso de baralho cigano também eu gosto de fazer sempre com poucas pessoas, né? No máximo 10, para poder a gente conseguir ali 10 a 15 pessoas, para conseguir dar atenção a todo mundo, a cada um, né, individualmente, porque cada um vai ter uma questão. Mas esses 9 dias... Durante 2 dias a gente vai conversar, o bate-papo vai detectar ali cada um o que tem de mais forte nas autossabotagens. Depois que a gente fizer, né, encontrar essa questão aí do autossabotador, aí nós vamos passar para um segundo momento, que vai ser ver o que a maioria tem, né? E depois que a gente identificar, viu definiu o que a maioria tem, aí a gente vai trabalhar dentro dos 7 pontos, né, de força, os nossos chakras aí, queridos, cada uma questão, tá bom? E aí algumas técnicas a gente vai fazer de Reiki, coletivo, individual, e vai ser um momento bem legal para todos, para ajudar nessa autossabotagem. É claro que isso não vai ser uma coisa que vocês vão falar assim, primeiro que quem for participar vai ter que estar aberto a fazer tudo bonitinho. Como eu falo com meus clientes de Reiki, eu envio o Reiki, eu faço sessão de Reiki, a pessoa vai receber o Reiki, né? Eu entrego, né? E a pessoa absorve de acordo com aquilo que ela precisa, que ela necessita, né? Com a vontade dela também, né? Tá ali, tá recebendo, tá emanando. Mas se a gente não tiver uma mudança, tá, de consciência, não adianta. O meu querer não vai resolver o seu problema. Tá? Então, assim, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes e por tudo aquilo que a gente gera à nossa volta. Eu não sou responsável por isso, eu sou responsável pelas minhas. Pelas de vocês eu não sou e tá tudo bem, gente. Graças a Deus. Já tá difícil ser responsável pelas minhas. Pelas de vocês, então. Então, cada um é responsável pelo aquilo que cativa. Tá? Então, vocês são responsáveis. Então, pra gente, não basta eu querer e ninguém vai sair assim, eu nunca mais vou ter problema com autossabotagem. Não, você vai ter sim problema com autossabotagem. Só que você vai saber como lidar com ela e você vai dar continuidade àquilo que a gente for trabalhando durante esses dias. E outra, a gente tem que fazer assim, um compromisso. Eu tenho que estar comprometida. Eu não posso me comprometer por vocês. Eu falo assim, vou ajudar, vamos estar juntos, vamos fazer esse grupo, vamos botar pra frente, que um grupo tem uma força, é uma egrégora que se forma em todos os grupos. Quando a pessoa tá ali juntos, voltados para a mesma questão, maravilhosa. Então,
Agora, você tem que querer. Não basta eu querer e estar ali entregando o meu melhor. Quem está participando e quem quer melhorar e quem quer mudar tem que estar comprometido. O compromisso não pode ser só meu, tem que ser de todos, tá? A minha parte eu faço, eu entrego. Agora, cada um tem que fazer a sua parte. Entendeu? Bem por aí. Trabalhar esse autossabotador, que ele vive ali na nossa vida nos infernizando, a verdade seja dita. É um saco. É um saco. Como eu trabalhei o meu chakra laríngeo, o meu pai eterno, tá? E depois que eu me tornei mestre de mim mesma também, no Reiki, foi uma outra coisa, porque quando a gente passa para o terceiro nível, o nível 3A, a gente trabalha ali as nossas questões. Então a gente consegue enxergar cada coisa que a gente não conseguia ver antes, que também é um bárbaro, maravilhoso, mas é muito bom. É muito bom assim, porque algumas coisas a gente fica chocado, mas é uma questão que a gente está se olhando. É como se a gente estivesse olhando no espelho, mas não estivesse só enxergando o que está fora. É como se a gente enxergasse o que está dentro. E o que está dentro de verdade. Porque uma coisa é aquilo que você quer parecer ser. Outra coisa é aquilo que você é de fato. E isso, a gente pode até fazer um personagem, né? Oi, Val, minha querida. A gente pode até fazer um personagem para algumas pessoas, né? Ter vários tipos, né? Fazer vários tipos para várias pessoas. Mas a gente com a gente mesmo, a gente sabe o que a gente é. A gente não tem como enganar nem a gente, nem ao Criador. Então, isso é uma outra questão. Então, o Reiki, ele nos ajuda a ter isso, a enxergar. E eu quero que vocês sintam e percebam essa grandeza que é, essa vivência, nesses 9 dias, de conseguir se descobrir, nem que seja uma pontinha ali, né, daquele iceberg, sabe? Só uma pontinha. Porque é muito complicado. A gente tem aí 99% inconsciente, 1% consciente. Vamos trazer essa consciência nesse nível, elevar esse nível de consciência aí um pouquinho mais, para que a gente consiga se perceber, se olhar, enxergar o autossabotador. Por que eu não consigo ganhar dinheiro? Por que eu não consigo falar em público? Por que eu não consigo sair dessa relação familiar, afetiva? Por quê? Entendeu? Qual é a causa disso? Porque às vezes está enraizado lá na infância. Muitas coisas a gente traz da infância. A gente só percebe isso quando a gente está na vida adulta, que está atrapalhando a gente consideravelmente. Que aí começa a coisa da M, né? Aí a coisa fica complicada. E aí a gente enxerga isso. Ou não. Ou a gente passa a vida batendo cabeça sem conseguir entender. A vida desmoronando na nossa cabeça, a gente não consegue sair de uma relação, a gente não consegue mudar a profissão, a gente não consegue ganhar dinheiro. A gente vive doente, porque estoura tudo no físico, e a gente não consegue entender o porquê. O nosso autossabotador trabalhando ali bonito, livremente. A gente não consegue dar um jeito nele, né? Então, a autossabotagem, a gente trabalha ela equilibrando os nossos chakras, mudando a nossa forma de pensamento, porque o nosso pensamento, ele é um autossabotador maravilhoso, tá? Não é capaz, não sou capaz mesmo de fazer isso, como eu sou burra, como eu sou idiota, né? Porque a gente fala isso, a gente tem mania de falar isso, gente, como eu sou burra, como é que eu sou burra? Não, eu não sou capaz. Aí vem a síndrome do impostor, né? Que você não, eu tô fingindo que eu não sou isso, eu não sei fazer isso, não, eu tô enganando as pessoas. Então a gente passa por várias fases dentro da autossabotagem. E é isso legal da gente olhar, né, uma pessoa carne e osso, cheia de defeitos, né, que tá ali do lado, que sabe, que passou por isso, que passou por várias questões na autossabotagem, tanto no relacionamento, que meu relacionamento até chegar a um relacionamento de 31 anos lá atrás, né, ele passou por uma autossabotagem, sim, de que eu não merecia ser feliz. Não, eu não mereço ser feliz. Não mereço ser feliz no relacionamento. Não mereço. Então, também passou por essa fase. E meu marido foi um companheiro que me ajudou muito também entendendo isso. Entendendo que tinha uma autossabotagem ali, mas de uma crença, né, de coisas que a gente passa, que a gente traz da infância. E que tem que ser trabalhado.
A partir do momento que a gente consegue trabalhar isso, a gente consegue lidar com essas questões, traz a consciência e sempre que elas aparecerem, porque elas vão aparecer, não é que a gente vai eliminar elas completamente, em algum momento da nossa vida, quando a gente sentir que a gente vai fazer uma mudança e o nosso autossabotador vai sentir que vai ter uma dificuldade, ele vai lá e vai entrar em ação. E a gente também tem que entrar, a gente tem que estar pronto, preparado para isso, para a gente também fazer a nossa parte. Então, bora trabalhar o autossabotador, vamos botar ele no lugar dele e falar: filhinho, vem aqui, preste atenção. Eu sei quem você é, sei o que você fez no verão passado e eu estou aqui para lidar de frente com você, porque eu sou mais eu posso. Então é isso, é essa força que a gente tem que ter para entender que a gente é capaz sim. Eu dou conta, eu sei que eu dou conta. Então toda vez que ele aparecer, a gente vai lá e coloca ele no lugar dele, entendeu? Vai agora pro teu lugar, porque eu sou mais eu. Estamos juntos, gente. Então, quem quiser participar aí da Amada, 9 dias pode me mandar um direct. Eu vou colocar também, de qualquer forma, aí. O pessoal tem que estar inscrito aí no Instagram. E eu vou mandar para vocês valor, tudo direitinho, né? Que é um valor simbólico aí pra gente dessa participação, 9 dias. Os horários, tudo direitinho. Vai começar, provavelmente, a data ainda, não sei, mas vai ser agora, provavelmente no meio... pro final, acho que mais pro final de março, que a gente consegue fazer, né? No meio pro final. Vou ver a data direitinho para passar para vocês, que ainda não tô com a data certa, tá? Se eu não conseguir em março, a gente faz no comecinho de abril. Eu acho que de repente abril vai ficar mais confortável, que eu ainda tô uma turma de baralho cigano que tá acabando agora. Aí a gente começa, acho que fica mais flexível aí pra mim também, porque eu vou ter que fazer 2 horários. Aí quem quiser participar, pode participar aí do Amada, tá? O apoio aí a mulheres que se autossabotam demais ainda. Assim que elas aprenderem como se livrar desse autossabotador, elas vão conseguir andar sozinhas e sair dessa autossabotagem. Eu tenho certeza disso, gente. Então é isso. Olha, esse foi o nosso bate-papo de hoje, falando aí um pouquinho sobre a autossabotagem, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou aí, compartilha essa live. Eu vou tentar, sempre falo isso, né? Deixar salva aqui e vou colocar lá no YouTube também. O pessoal que gosta de assistir pelo YouTube, que você tem como parar, como retroceder, como ver na TV, né? Então, a pedidos a gente coloca lá no YouTube também. E eu conto com vocês aí para essa vivência, para essa imersão aí chamada Amada, tá bom? Um beijo e amanhã eu deixo um recadinho aqui pra vocês, tá? Sobre o nosso dia, mulherada. Mulherada empoderada, tá bom? Mulherada linda aí, que tá sempre junto. Um brinde a nós, mulheres. Beijo, mulherada. Beijo a todos que participaram aqui um pouquinho comigo. Beijo. Até a próxima.